Galera, a série Os Anéis do Poder chegou ao final de sua primeira temporada e hoje eu trouxe aqui pra vocês uma análise completa desse último episódio, com tudo que rolou, desde as cenas mais emocionantes até algumas reviravoltas que deixaram muita gente chocado, com exceção de mim, é claro, né, jovens gafanhotos, porque como vocês bem sabem, eu avisei. Então não sai daí e assiste esse vídeo até o final. Roda a vinheta, editor! Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos. Eu falei galera, eu falei com vocês, disseram que eu era louco. Tá aí, o episódio final foi finalmente lançado e comprovou tudo que eu falei com vocês lá atrás, né? Então da próxima vez não duvidem das minhas teorias, né? A menos que se trate de quem vai ganhar na Mega ou de quem vai ser o próximo presidente. Mas enfim, isso é assunto pra outra hora. O importante é que vocês voltaram aqui pra comentar, pra poder me dar os parabéns. Eu fiquei feliz demais, galera. Eu infelizmente não dei conta de responder todos os comentários, mas eu respondi todos os que eu consegui, né? E brigadão mesmo de coração por vocês terem voltado. Vocês não sabem o quanto eu fiquei emocionado com isso, sério. Obrigado, velho. Obrigado de verdade. Então já aproveitando que tá todo mundo emocionado aqui, já solta aquele dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pro YouTube sempre avisar vocês que tem vídeo novo. E lembrem-se, galera, que vocês são os responsáveis por todo esse sucesso do canal, então valeu demais. Bora lá analisar esse episódio que tem muita coisa boa. Eu não preciso nem falar pra vocês que vai ter muito spoiler, né? Então se você ainda não viu esse último episódio e quiser ficar, é por sua conta e risco, ok? Bora lá! Bom galera, logo de cara uma das coisas que a gente pôde reparar é que tudo que vinham criticando sobre a série está muito devagar no seu desenvolvimento. Nesse último episódio não tinham do que reclamar, concordo? Pelo menos não nesse sentido, já que o episódio foi intenso do começo ao fim. Mas vamos lá, o episódio já começa com o Estranho refletindo sobre as suas ações da mesma forma que eu havia dito a vocês lá no trailer. Dá pra ver até no olhar dele que ele ainda tinha dúvidas sobre o papel dele naquele mundo. E aí já acontece a primeira cena impactante do episódio, que foi uma das sacerdotisas do Sauron se transformando na Nori pra poder chamar a atenção do Estranho, o que diferenciou um pouquinho da minha teoria, porque eu achei que era a Nori que seria possuída. Mas eu particularmente gostei até mais da forma com que eles mostraram, porque abre um precedente pra mostrar também o Sauron fazendo isso, hein? Já pensaram nisso? Pois é, pra quem já leu os livros sabe que ele também é um mestre em se transformar em quem ou o que ele quiser, e seria muito legal se a série mostrasse isso mais pra frente, né? Nem que seja numa cena curtinha, pra um fanservice mesmo, eu curtiria demais, e vocês? Comentem aí. E em seguida elas se juntam reverenciando o Estranho, chamando de Lord Sauron e dizendo que estavam ali pra servi-lo. E até então, galera, isso não era nenhuma novidade, já que a gente já tinha visto isso no trailer, né? A cena corta para abertura e logo em seguida vemos a Galadriel cavalgando às pressas com Halbrand, que aparentemente tinha piorado seu estado de saúde, até que eles chegam em Eregion, como eu havia dito na análise do trailer. E lá topam o Elrond e o Celebrimbor conversando se deviam ou não contar pro Alto Rei sobre o fracasso deles em salvar a árvore. E aí galera, nessa hora só teve uma coisa que me incomodou um pouco, que foi o fato da Galadriel do nada resolver levar o Halbrand exatamente pra Eregion e não pra Lindon. Será que é porque era o lugar mais perto pra eles irem? Será que é porque era lá que estavam os remédios que eles precisavam? Ou será que simplesmente ela deduziu que era lá que o Alto Rei estaria? Entenderam? Eu acho que faltou a série se esforçar um pouquinho mais pra poder explicar isso pra gente. Mas enfim, continuando, enquanto o Halbrand fica acamado pra ser curado lá pela medicina élfica, rola um bate-papo entre a Galadriel e o Elrond, onde ele diz que jamais deveria ter colocado ela no navio e que ao invés disso deveria ter confiado nela, mas que isso não vai mais se repetir. E por outro lado, a Galadriel também reconhece que teve dúvidas, mas que só fez isso porque sentiu que a missão dela não tinha acabado. E como de fato não acabou, né? A cena corta pro Celebrimbor ouvindo o barulho na sua oficina e quando ele vai ver quem é, como num passe de mágica, o Halbrand, que aparentemente já estava curado, estava lá de pé, todo cheio de curiosidade sobre a oficina e cheio de perguntas para fazer pro elfo. E galera, eu não sei vocês, mas só aqui eu já tinha matado a charada e confirmado que a minha teoria de que o Halbrand era o Sauron era verdadeira. Mas como se não bastasse, a série fez questão de ir um pouquinho mais longe e nos presenteou com um fanservice bem sutil que eu não sei se vocês repararam, que é quando ele menciona o mestre ferreiro dele, que pra quem não leu os livros ou não viu o meu vídeo sobre o Sauron, trata-se de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Aule, o Construtor, que é quem criou os anãos nesse universo. E ele também é mencionado nessa série, só que lá no comecinho da temporada. Bacana demais, né? E pra fechar essa cena rola um outro easter egg também muito legal, que é quando ele sugere ao Celebrimbor combinar o Mithril com alguma outra liga que pudesse amplificar as qualidades do minério, e ao ver a cara de surpresa do Celebrimbor pela sugestão assertiva dele, ele apenas diz, abre aspas, chame de dádiva.
fazendo uma referência direta aos livros onde ele se passa por Anatar, o Senhor dos Presentes, para poder convencer os elfos a forjarem os Anéis do Poder. E eu achei isso fantástico, eu não sei vocês, comentem aí. Em seguida, nós vemos a Iarien, a filha do Elendil, lá em Númenor, recebendo a tarefa de desenhar o rosto do rei, e nessa cena também rolam algumas referências que só os fãs mais atentos perceberam. A primeira é quando o Ar-Pharazôn diz que logo o rei percorreria o caminho que todo homem um dia percorre, né, se referindo obviamente à morte do rei, e que assim que isso acontecesse, bandeiras pretas encheriam o porto, que é exatamente o que acontece quando a Míriel e o Elendil chegam ao porto e se deparam com aquele monte de navios com velas pretas. Em seguida ele diz que é o dever daqueles que estavam ali esculpir a tumba do rei para lhe conceder a imortalidade pétrea que nenhum homem, nem mesmo o próprio rei, alcança em vida. E para quem não pegou essa referência, galera, nos livros o Ar-Pharazôn sempre foi fascinado pela imortalidade e através disso que o Sauron consegue convencê-lo a invadir Aman, que é o continente onde fica Valinor, com a promessa de imortalidade para ele, e isso gera revolta nos deuses e resulta na queda de Númenor, né, que é onde o deus Eru acaba mandando aquela onda gigantesca para inundar a ilha. É claro que isso é história bem resumida, tá? Mas para quem se interessar, eu tô deixando aqui na descrição o link do livro A Queda de Númenor, que tá em pré-venda lá na Amazon, e lá vocês vão ter a história completa. Mas vamos lá, continuando. Outra coisa bem legal nessa cena é quando o rei diz pra Iarien que ela ainda não é rainha, mas que logo será. E isso provavelmente é uma referência aos reinos de Gondor e Arnor, que serão fundados no futuro pelo pai e os irmãos dela, né? O Isildur e o Anarion, que até já foi citado na série, mas ainda não apareceu. E vale lembrar que a Iarien não existe nos livros, viu, galera? É uma personagem criada pra série. Então também existe a possibilidade do destino dela ser totalmente diferente disso que eu acabei de dizer aqui. E aí só nos resta esperar pra ver. E um último detalhe sobre essa cena é o que o rei diz para Iarien que a ilha ainda pode ser salva desde que eles retomem as antigas tradições e pede a ela para avisar a rainha regente antes que seja tarde. Logo depois o rei mostra para ela o lugar onde fica a Palante, mas a cena corta um pouco antes dela tocá-la. E a gente só vai saber o que aconteceu ali na próxima temporada, né? Infelizmente. Em seguida vemos o Elrond, Celebrimbor e a Galadriel tentando convencer o Alto Rei de que eles ainda tinham uma última opção para tentar salvar a árvore, e aqui nesse momento, se ainda restavam dúvidas sobre o Halbrand ser o Sauron, eu tenho certeza que elas acabaram no momento em que o Celebrimbor repetiu exatamente a mesma frase dita pelo Adar lá atrás no episódio 6, e quando questionado sobre isso pela Galadriel, que perguntou onde ele tinha ouvido aquelas palavras, nem mesmo ele sabia explicar. E é exatamente assim que o Sauron age, galera. Ele arruma um jeito de entrar na mente das pessoas e vai manipulando o pensamento delas até elas acharem que estão fazendo as coisas por livre e espontânea vontade, quando na verdade elas estão fazendo exatamente o que ele quer que elas façam. E a cena finaliza com o Elrond dizendo pro Alto Rei exatamente as mesmas palavras que o Alto Rei disse pra ele lá atrás, quando ele se recusou a atrair a confiança do Príncipe Durin. E pra mim isso foi meio que um tapa na cara do Rei Élfico aí, por ele ter se esquecido das próprias palavras. E vamos e convenhamos, né, galera? Ele tava merecendo. Tava bem arrogante nessa cena, eu não sei vocês, eu curti demais. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? A cena corta novamente para a oficina do Celebrimbor e como eu também havia dito na minha análise do trailer, que tudo giraria em torno do Mithril, foi exatamente o que aconteceu, já que assim que o Halbrand percebeu as propriedades daquele elemento, já começou toda a sua manipulação para que o Celebrimbor continuasse o projeto, e foi muito interessante ver como, sem perceber, o Celebrimbor passou de mestre ferreiro élfico do mais alto nível para um mero ajudante, já que sutilmente, sem ele perceber, foi o Halbrand quem começou a liderar o projeto dali pra frente. Vocês repararam nisso? É claro que isso não passaria despercebido pela Galadriel, que finalmente começou a raciocinar mais friamente sobre a situação e perceber aos poucos que tinha alguma coisa errada naquela atitude do Halbrand. E eu vi muita gente questionando por que a Galadriel não tinha desconfiado do Halbrand desde o início, mas galera, é importante lembrar que a Galadriel que conheceu o Halbrand era uma Galadriel focada apenas no desejo de vingança dela, e isso acabou cegando ela pra verdade. E já essa Galadriel do futuro, lembram que eu falei? Já era alguém mais experiente, mais racional. Não é à toa que ela imediatamente pediu todos os registros de linhagens reais das Terras do Sul para tentar descobrir quem era o Halbrand de verdade. Então, em outras palavras, como eu disse antes, a série não tá entregando personagens prontos, tá, galera? A série tá mostrando a construção de cada um deles até chegar nos personagens tão queridos que a gente tanto ama. E eu particularmente achei isso bacana demais. É a jornada do herói, por assim dizer. É verdade.
E aí a gente já parte para tão aguardada cena com o estranho que eu tenho certeza que muitos de vocês que ainda estavam na dúvida até esse momento já estavam ansiosos para descobrir se ele era ou não o Sauron. E eu não sei vocês, mas para mim essa foi uma das melhores cenas desse episódio. A batalha do estranho com as sacerdotisas do Sauron foi bacana demais. Ver os pés peludos em ação também foi muito divertido, principalmente naquela cena em que a Papola e a mãe da Nori começam a jogar pedras na cabeça daquela sacerdotisa. Na boa, foi hilário. E o legal é que essa cena também nos mostrou que toda aquela coragem que a gente vê lá na frente com os hobbits na trilogia do Senhor dos Anéis vem desde muito tempo, hein? E pra tornar essa cena ainda mais emocionante, teve o estranho finalmente percebendo que caminho ele deve seguir com o empurrãozinho da Nori, é claro, que diz pra ele que ele veio pra ajudar. Como mais uma vez eu disse que aconteceria, lembra? Me escutem que vocês vão se dar bem, galera, aqui é sabedoria pura. É mentira! E foi legal que a gente viu também o quão poderoso pode ser um mago quando tem a sua energia canalizada, né? Que foi o que aconteceu quando o estranho segurou aquele cajado. Eu vi até algumas pessoas comentando que naquela hora ele venceu porque tinha recebido um boost de poder divino pra lutar, mas na verdade não, galera, ele apenas conseguiu canalizar melhor a sua energia e isso tornou ele mais eficiente, por assim dizer. E a cena se encerra com o Sadok dizendo que infelizmente tinha chegado a hora dele sair da trilha, se referindo ao ferimento grave que ele teve no final e acabou não aguentando. E eu fiquei triste nessa hora porque é um personagem que a gente acaba se apegando na série, muito por conta do excelente trabalho do ator Lenny Henry, que é quem dá vida ao personagem. Aliás, como não gostar dos pés peludos, né, galera? Inclusive, eu acho que eles deveriam ter mais destaque na segunda temporada. O que vocês acham? Comentem aí. Em seguida, vemos uma conversa rápida entre o Elendil e a rainha, onde ele diz pra ela que poderia ter deixado a Galadriel no mar se ele quisesse, mas não fez isso por conta do significado do nome dele, né? Que pra quem não sabe, é dito lá no episódio 3 que Elendil significa amigo dos elfos. Isso foi meio que uma forma de dizer que na concepção dele, ele naquele momento era o certo a se fazer, mas que ele não imaginaria que chegaria a isso, né? E aí rola um momento bem interessante entre ele e a rainha, onde eles meio que entendem que o custo para fazer a coisa certa é sempre alto. Isso até na vida real, né, galera? E que tudo que eles podiam fazer ali naquele momento era garantir que esse sacrifício dos dois não seria em vão, dando a entender que eles vão voltar com força total para lutar nas Terras do Sul. E a gente sabe que isso vai rolar, eu só espero que seja épico e faça jus à obra, porque aí sim todo mundo vai pirar, imagina só. E a cena se encerra com eles chegando em Númenor e descobrindo que o rei faleceu, e isso já deixa um gancho enorme para os acontecimentos que virão. E aí chegamos na cena mais importante de todo o episódio, galera, que é a cena da explosão na oficina do Celebrimbor, e tem muitos detalhes legais nessa hora, e eu vou tentar destrinchar aqui o máximo aqui pra vocês, tudo que eu percebi de interessante, tá? Então bora lá! O primeiro detalhe bem sutil que eu tenho certeza que poucos de vocês repararam é que na hora em que o Halbrand diz que talvez eles estejam usando força demais e o Celebrimbor completa dizendo que os metais não deviam ser forçados a se unirem, mas sim atraídos ou persuadidos a se unirem, isso foi a série nos mostrando o quanto o Halbrand, ou melhor o Sauron, já estava na cabeça do Celebrimbor, já que persuadir ao invés de usar a força é exatamente o que o Sauron faz. Pô, foi bem legal isso, né? Conta aqui nos comentários se vocês repararam nesse detalhe. E vale lembrar que nessa hora Galadriel já estava antenada nas tramóias dele, né? Não é à toa que em seguida, depois de ter descoberto que a linhagem do Rei das Terras do Sul já tinha se encerrado há mais de 1000 anos, ela confronta o Halbrand para saber a verdade, e aí é finalmente revelado que ele era o Sauron. E nessa hora tem duas coisas bem interessantes pra gente reparar. A primeira é uma frase que o Sauron usa, que é a seguinte, abre aspas: "Eu existo desde antes do primeiro silêncio ser rompido." E isso é uma referência direta ao despertar dos elfos, porque pra quem não sabe, galera, é dito nos livros que os elfos foram as primeiras criaturas da Terra a falar com vozes, e são eles também que ensinam isso aos homens quando eles despertam. E como Sauron já existia desde muito antes deles despertarem, isso explica porque ele sempre falou com a Galadriel como se ele tivesse mais vivência que ela. Lembram que eu falei sobre isso no vídeo do Sauron? É claro. Pois é, a segunda coisa que também foi muito legal nessa parte foi ter uma pequena demonstração do quão poderoso o Sauron é, né, galera? A começar por ele bloquear o ataque da Galadriel com apenas uma mão e sem fazer nenhum esforço. Sem falar nele conseguir invadir a mente dela e brincar com as memórias dela. E isso eu não sei vocês, mas eu achei fantástico. Inclusive, uma outra coisa interessante que acontece nessa hora quando ele está se passando pelo irmão da Galadriel é que ele diz pra ela não mentir para os elfos, mas apenas deixar o trabalho deles prosseguir. Eu acredito que ele tenha dito isso porque naquele momento ele já havia corrompido todo o trabalho do Celebrimbor e não fazia mais diferença se ele participaria ou não do restante do processo. Não é à toa que assim que ele sai da mente da Galadriel, ele vai embora de Eregion sem voltar na oficina.
E aí, pra fechar essa cena, depois da Galadriel ter resistido ao domínio do Sauron e ter sido retirada da água pelo Elrond, como eu também falei que seria na análise do trailer, eles voltam pra oficina do Celebrimbor e, sem falar nada do que aconteceu, ela propõe que ao invés de ser feito apenas um anel, que eles façam 3, porque assim haveria muito mais equilíbrio e seria mais difícil de alguém tentar controlá-los. Mas vale lembrar, galera, que nos livros esses 3 anéis também sofrem com a influência do um anel. É claro que de uma forma mais branda, por eles não terem tido o toque direto do Sauron como os outros. Mas ainda assim eles têm a influência dele, porque o projeto que foi usado na fabricação deles era o projeto do Sauron, mesmo que tenha sido o Celebrimbor quem o executou. E em seguida nós temos o que, na minha opinião, foi a parte mais emocionante desse último episódio, que foi a Nori se despedindo dos pés peludos para partir com o estranho em direção ao lugar que ele acredita que vai encontrar as respostas sobre a sua origem. E eu tenho que admitir pra vocês que nessa hora bateu uma corrente de ar aqui, voou alguns ciscos no meu olho, e alguns pode ser que tenham feito eu lacrimejar um pouquinho, mas eu resisti bravamente, galera. E fala que na cena da Nori abraçando a amiga dela, a Papola, vocês não imaginaram o Sam e o Frodo ali. Já pensou se isso for uma forma da série dizer pra gente que a amizade entre eles já vem desde os seus antepassados e que essa foi a primeira grande aventura de um Hobbit? Pensem nisso. E pra encerrar essa cena, nada melhor do que um fanservice pra gente pirar, né, galera? Que é o estranho dizendo pra Nori exatamente o que o Gandalf diz pro Frodo lá na trilogia do Senhor dos Anéis. Abre aspas. Na dúvida, Elanor Brandepé, sempre siga seu nariz. Pô, galera, se isso não for suficiente pra mostrar pra vocês que o estranho é o Gandalf, eu desisto. Ah, Emerson, mas o Gandalf só aparece na Terceira Era. Parem com isso, jovens gafanhotos, isso é uma adaptação. Se eles quiserem colocar o Pernalonga lá pra derrotar o Sauron, eles vão fazer isso, pode apostar. E pra finalizar, nós temos a Galadriel abrindo mão da única lembrança que ela tinha do irmão, que era a adaga dele, pra fabricar os 3 anéis do poder. E isso, de certa forma, marcou também um amadurecimento da personagem, porque ela percebeu que justamente por conta da busca cega pela vingança que ela teve desde o começo, o mal retornou de vez pra Terra-média, e agora mais do que nunca precisa ser combatido. E paralelo a isso, nós temos também o Elrond descobrindo por que a Galadriel não quis tocar no assunto do Halbrand quando ele retirou ela da água, e isso também deixa um gancho enorme aí pra segunda temporada. E vocês notaram o easter egg sutil do olho do Sauron quando o Elrond joga a única pedra de Mithril no fogo? Legal demais, né? E pra fechar esse último episódio, temos o Sauron chegando em Mordor com a canção dos anéis sendo cantada ao fundo. E que sacada bacana foi essa, né, galera? Pô, foi um baita fanservice, fala sério. E eu sei que muitos de vocês vão dizer que o Sauron foi lá pra Mordor já pra fabricar um anel, mas eu acredito que isso não vai acontecer por agora, viu? Pelo menos não antes da série mostrar pra gente a fabricação dos outros anéis do poder. E isso de repente pode ser mais uma brincadeira que eles estão fazendo ali com a gente. Mas diz aí o que vocês acham, comentem aí. Mas no geral gostei muito dessa primeira temporada, a trilha sonora pra mim foi fantástica. É claro que a série não é perfeita, obviamente, mas eu acho que ela cumpriu bem o que se propôs a fazer. Tem sim algumas coisas que podem melhorar na segunda temporada, inclusive depois eu vou trazer vídeo falando sobre isso, mas ao meu ver os acertos superaram os erros e pra mim é isso que importa, é a série conseguir me entreter, conseguir me fazer querer saber mais sobre ela, sobre as próximas temporadas. E por falar em próximas temporadas, enquanto elas não saem, podem ficar tranquilos que a gente vai ter muito vídeo de teoria aqui no canal para tentar descobrir o que tá por vir aí, beleza? Então fiquem ligados. Galera, lembrando que tudo isso que eu falei aqui trata-se da minha opinião, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não dessa primeira temporada, se curtiram a minha análise. Quem quiser também ajudar a fortalecer o canal pode fazer doações através do botão Valeu Demais, que se encontra aqui embaixo do vídeo, ou comprar qualquer produto nos links de afiliados que tá aqui na descrição, que fazendo isso vocês já ajudam o canal a crescer. Lembrem-se também de se inscrever, deixar o like, bora me seguir nas redes sociais que tem muita coisa boa rolando por lá também. E é isso aí, galera, tamo junto sempre, valeu, falou! Fui! The worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. So